Você despertou com o peso do tatame úmido pressionando suas costelas e o aroma intenso do incenso enredado ao cheiro pungente das lâmpadas de óleo. O quarto permaneceu imerso em penumbra, fragilmente iluminado por sombras que se espreguiçavam ao ritmo lento do amanhecer. Cada suspiro parecia uma condenação silenciosa, e o som constante das portas de madeira, rangendo com preguiça, acompanhava o compasso imóvel do governo da corte imperial japonesa, intocável como o fluxo do tempo. Você percebeu então o que o dia lhe reservava: a rotina pesada, revestida pela seda áspera da veste, que coçou sua pele delicada ao ser vestida, e a servidão que nunca cessava entre o vapor dos brasões e o silêncio expectante. Naquele universo, as horas se arrastavam, tão inertes quanto a poeira que repousava sobre os pergaminhos. O leve murmúrio do vento entrando pelas frestas misturava-se ao cheiro azul e profundo da fumaça das lâmpadas, como se estivesse aí para lembrar que nada mudaria, nem mesmo diante do avanço esquecido da era moderna, quando as maiores frustrações se resumem a um clique que não responde na tela. Menos dramático que o temor mortal que impregnava cada pequena tarefa da corte. Você sentiu o tecido áspero da veste contra sua pele, o contato rude que castigava a superfície antes tão suave. E não conseguiu evitar uma desagradável lembrança das roupas eletrônicas e confortáveis que jamais usaria por ali. Ao se levantar, cada movimento foi lento, desejoso de alongar o instante antes do inevitável ritual. Você caminhou sobre o tatame, o som abafado dos seus passos ecoando numa cadência arrastada que parecia desafiar o ar pesado. O ritual do chá se aproximava. Não como um ato de contemplação, mas como um teste silencioso. Uma dança arriscada entre a honra e o veneno oculto nas pequenas xícaras de porcelana fina. Você aproximou as mãos trêmulas da louça fria, percebeu o óleo da madeira sob suas palmas suadas e repetiu os mesmos gestos: servir, dobrar, alinhar, ocasiões que se reproduziam como um relógio de areia que escorria devagar, esgotando a esperança. O rosto impassível dos nobres não mudou, mas um instante fugaz roubou sua atenção. O brilho tênue das pétalas secas que repousavam sob o altar, com suas cores esvaídas, disseram que a beleza ainda escapava daquele lugar silencioso. Porém, a serenidade foi rapidamente quebrada por um som imprevisto. Talvez um estalo, talvez um sussurro distante, que fez seu coração acelerar, o ar tornando-se ainda mais denso, o silêncio mais opressor. Você soube que a partir daquele momento, nada seria como antes. Algo invisível havia deslocado a calma habitual, e sua vigilância tornou-se um fio tão fino quanto o tecido que coçava sua pele. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você alongou a respiração, sentindo o ar denso e carregado de antigas expectativas a preencher seus pulmões com uma lentidão quase ritualística. Cada inspiração parecia extrair de você um novo fio de coragem
para enfrentar aquele dia, fadado ao silêncio e à eternidade soturna. A luz fraca, espremida entre as festas da madeira, tocava as fibras do tatame abaixo de seus pés, como se sussurrasse uma promessa de calma, ainda que tênue. Ao colocar um pé diante do outro, o som abafado de seus passos fazia vibrar o ambiente tão silencioso que qualquer ruído parecia um prenúncio. O vento, tênue e frio, entrou pelo vão entre as persianas, trazendo consigo o cheiro úmido das manhãs antigas, tão impregnado de história que você quase podia sentir as vozes dormindo nas sombras do corredor estreito. O tecido áspero da veste roçava a pele com insistência, lembrando-o da dureza daquele universo, onde cada toque traduzia a diferenciação entre o corpóreo e o etéreo, entre o corpo e a alma que teimava permanecer inteira. Você tocou a parede, a madeira, fria e irregular sob seus dedos trêmulos, repleta de marcas invisíveis aos olhos dos outros, mas para você registradas em cada detalhe. O cheiro do óleo queimado pela lamparina mesclava-se com o aroma amadeirado, vencendo o ar carregado de esperança e substituindo-o por uma ansiedade gentil, quase melancólica. Aquele caminho tortuoso parecia se estender indefinidamente à sua frente, uma promessa silenciosa de tarefas repetidas e suspiros contidos. Cada passo seu, medido e lento, deixou uma trilha invisível de suor frio sobre o tatame, sob a vigília imóvel do altar decorado em tons apagados, onde as pétalas secas descansavam como os últimos fragmentos de uma memória que se recusa a morrer. A cena diante de você era simples, entregue ao descrédito do tempo, um eco empoeirado de beleza desbotada que insistia em escapar aos olhos apressados ou desatentos. O ritual do chá, marcado por sua precisão mecânica, aproximava-se como uma pista traçada para segurar seu espírito. Um momento onde a presença dos outros não era palavra nem som, mas uma ameaça silenciosa e constante. Suas mãos trêmulas tocaram a porcelana fria com a hesitação de quem equilibra vida e morte em equilíbrio tênue. O cheiro amargo e sutil do chá misturava-se ao calor delicado que escapava das xícaras. Um convite inquietante para um jogo que jamais terminaria em vitória. Você dobrou cuidadosamente o pano sobre a mesa, sentindo o toque áspero da seda, um contraste que se agarrava à sua pele como a realidade que não se poderia negar. O leve tilintar da porcelana soava como um sinal onde cada nota era um lembrete do perigo velado, o rumor dos passos alheios desafinando a sinfonia silenciosa da espera. Tempo parecia se mover com a lentidão do outono moribundo, cada segundo arrastando uma eternidade consigo. O murmúrio distante das vozes, abafado como um canto esquecido, se tornou quase imperceptível. Mas seu eco vibrava nas paredes, pressionando sua mente com um peso invisível. O suor tornava-se mais presente, escorrendo entre as costelas, misturando-se ao calor que começava a invadir seus braços. O tato perfeccionista da veste que nunca cedia a confortos modernos. Você ousou então olhar para além do altar, os olhos pesando sob o silêncio reverente, capturando um ponto fugaz da luz do dia que escorria através da fresta da porta entreaberta. O veio de sol sobre a poeira suspensa brilhava como um lampejo de vida, um fragmento de calor que acalentava algo mais profundo, quase esquecido por trás das paredes frias. Foi nesse instante que o velho rangido das tábuas de madeira se fez mais intenso, prolongado,
como se o tempo engolisse o ar na tentativa de prender a respiração de todos. O som não se repete, transformou-se numa surpresa inquietante, e o tilintar da porcelana pareceu silenciar, como se os detalhes mais sutis da cena se congelassem numa vigília eterna. Você sentiu o coração disparar dentro do peito, um tambor velho e descompassado que agora comandava sua atenção. A quietude se tornou palpável, espalhando-se pelos cantos da sala, preenchendo cada fresta de luz com uma antecipação densa e implacável. Mas aquela inquietação, embora pungente, não carregava o cheiro da ação, nem a promessa de um confronto. Em contraste, trazia consigo o peso da espera, suspensa entre a vulnerabilidade e a necessidade urgente de permanecer invisível. Você sentiu o toque da seda desgastada enrolar-se contra os pulsos, como um lembrete físico da armadilha delicada na qual estava preso, tão tênue quanto a sombra que se movia ali, no limite do seu campo de visão. Você deu um passo para trás, quase sem perceber, o ouvido captando o som abafado de algo deslizando levemente no chão. Um deslizar que parecia querer contar uma história que sua mente resistia a ouvir por completo. O ar ficou ainda mais pesado, denso como a fumaça escura que uma vez viu se espalhar pela sala, uma presença invisível e ameaçadora que se infiltrava sem pressa. Nos olhos, uma curiosidade misturada ao temor, o desejo de desvendar o que se escondia na penumbra e o instinto silencioso que sussurrava para ficar parado, imóvel como o próprio tempo. Algo mudou naquele instante. O quarto, o corredor, as sombras, tudo pareceu escurecer um pouco mais, como se a escuridão carregasse uma mensagem que apenas você estava destinado a entender. Você sentiu o peso do silêncio preencher o ar, a respiração se tornando um exercício consciente, cada batida do coração um passo no fio da navalha. E então, do lado oposto da porta, veio um suspiro longo e quase imperceptível. Um suspiro que não vinha de alguém que dormia, mas do próprio tempo, levando consigo o segredo que, por enquanto, você teria de carregar sozinho. Você hesitou antes de dar o próximo passo. O peso crescente do silêncio aprisionando seu corpo e seu espírito. O ar, soturno e denso, parecia mais pesado agora, como se o próprio tempo tivesse se enroscado entre os dedos do seu destino. Aquele suspeito deslizar no chão não se repetia, mas seu eco insiste, demorando pouco mais para se dissipar, deixando uma sombra palpável em seu sentido esquerdo, exatamente onde você tentou mirar. Seus olhos, cansados e atentos, captaram uma fração de um movimento, que dançava inquieta à margem do seu campo de visão. Uma sombra tão tênue que a garganta se fechava na tentativa de processá-la. Você respirou devagar, quase em reverência a essa presença invisível, tão leve que parecia pulsar entre o som e o silêncio, como uma promessa sem forma. Seu corpo permaneceu imóvel, o tecido áspero roçando sua pele, despertando pequenas irritações, enquanto seus ouvidos captavam o bater sutil do seu próprio coração, misturado ao repente silencioso do ambiente. Cada pequena respiração sua era como um ritual para manter a corda frouxa da sua vigilância sem estourar. O corredor além da porta se estendia, estreito e contrito, alinhado.
por tábuas finas que gemiam com um murmúrio constante, quase imperceptível, como se compartilhassem em segredo um fardo com o vento. A bruma azulada que escapava das frestas menorizava as formas, transformando o conhecido em um cenário de mistério silencioso. Você sentiu o frio que subia pelos dedos dos pés, convidando o corpo para um movimento cuidadoso e calculado, um passo de cada vez, como se cada avanço pudesse ser sentido como um toque sobre um fio de navalha. Seus dedos se enroscaram na borda do pano que preparava o altar. O toque da seda rugosa atravessava sua pele em espasmos de memória e expectativa. Você sabia que cada gesto daquele ritual era uma dança com o perigo. A porcelana que parecia tão frágil e bela escondia a possibilidade do veneno. O chá, com seu aroma sutil e amargo, era uma cilada embutida na rotina. A tensão invisível pulsava no ar, preenchendo o espaço entre as sombras e os sons distantes do palácio. No entanto, a repetição daqueles movimentos, embora mecanizada, era a última âncora para a sanidade. Uma linha tênue entre a vida e um desaparecimento silencioso. Enquanto dobrava o pano com a precisão milenar, você sentiu os olhos pesarem. O peso do silêncio deslizando pela sala como um manto frio cobrindo uma chama vacilante, resistindo à extinção. O calor fraco que irradiava do vapor do chá era o único lembrete do calor humano, quase inglório diante da imensidão da espera opressora. Por um instante, seus dedos tocaram a superfície líquida, hesitando, captando a vibração tênue quase imperceptível, um convite e um alerta. Então um leve sussurro se desprendeu do vazio. Não palavras, mas um arrepio de significado. Seus sentidos captaram o detalhe da porta entreaberta, não mais estática, mas vibrando com uma promessa de revelação ou talvez de queda. O som de uma lâmpada balançando discretamente na escuridão do corredor adicionou um compasso desengonçado à sinfonia do medo contido. Você engoliu em seco, sentindo o amargor da saliva que misturava-se à textura áspera da língua e da garganta. Cada músculo se preparava para uma fuga silenciosa, um afastamento gradual daquela presença enigmática, mas o corpo permanecia preso como fio de seda na ponta dos seus dedos. Uma tensão constante entre o impulso e a resignação. Os olhos, ainda ajustados à penumbra, buscaram um lampejo de sol que há pouco iluminava o pó dançante no ar. Mas a luz fora tragada pela dobra escura que agora invadia o espaço da sala. O tempo se tornou um suspiro prolongado, uma eternidade que preenchia cada centímetro do seu ser com uma expectativa que não podia ser nomeada. O suor corria lento pelo pescoço, absorvendo o cheiro metálico do medo e da esperança mesclados naquela manhã que se arrastava. Você, solitário representante da camada viva naquele ambiente de sombras duradouras, sentiu o contato do tecido contra os pulsos, como se cada fibra murmurasse com histórias antigas de prisioneiros invisíveis e vitoriosos. Era um lembrete silencioso do caminho trilhado e do que ainda ficava oculto, além da porta e sob as tábuas rangentes. Um passo atrás fez o chão murmurar outra vez, imperceptível para o mundo, mais alto em seu universo íntimo. Seus sentidos, agora mais aguçados, captaram com nitidez um aroma estranho, sutil e profundo,
mistura de incenso queimado, madeira envelhecida e algo novo, como uma promessa recolhida no ar, algo que seu corpo ainda não ousava nomear. Foram franjas deste aroma que decidiram rasgar o silêncio, disparando uma onda lenta de tensão que deslizou por entre as sombras como um deslizar de seda escura à noite. Você congelou, incapaz de desviar o olhar daquela porta que, mesmo entreaberta, parecia um portal para um segredo mais antigo do que o próprio palácio. Seus dedos se flexionaram e relaxaram, a pele arrepiada pelo frio que não vinha de fora, mas de dentro, onde o mistério espremia cada gota de sua coragem. Então, naquele momento intangível, uma brisa sibilante, quase imperceptível, deslizava pela soleira, levando com ela um fragmento de som, uma palavra não dita, um nome que você não ouviu, mas sentiu ecoar pelo silêncio, desatando um nó antigo, escondido sob a seda. Você não precisou olhar para trás. O que quer que estivesse lá, na penumbra da entrada, havia mudado tudo, e em seu peito, um único silêncio só era quebrado pela certeza inquieta que carregaria consigo até o próximo amanhecer. Você travou um instante, olhos fixos na porta que parecia sussurrar segredos. O ar estava tão denso que cada respiração exigia esforço, puxando para dentro de você uma névoa pesada de silêncio e mistério. O som dos seus próprios batimentos soava estranhamente alto dentro do peito, como um tambor antigo que se recusa a silenciar. A sombra na soleira oscilava improvável, tímida, quase hesitante, desafiando a calma monótona do aposento. Seus dedos mantiveram o contato firme com a borda do pano sobre o altar, assim como seguravam uma linha invisível que o amarrava àquele momento suspenso no tempo. A seda rugosa parecia resistir à sua vontade, arranhando a pele, lembrando de que não poderia se desprender facilmente daquele lugar, nem daquilo que estava para acontecer. O aroma estranho, uma mistura de incenso queimado, madeira envelhecida e uma pitada de terra molhada, enroscou-se nas suas narinas, despertando uma sensação ao mesmo tempo velha e inesperada. Você respirou devagar, deixando que o ar frio penetrasse os pulmões, enchendo o espaço ao redor de sua mente. Cada passo que poderia dar parecia uma decisão carregada de gravidade, mesmo que sua ação fosse meramente um movimento leve, sutil, quase silencioso. O corredor além da porta se estendia como um túnel pela eternidade, suas sombras alongadas desenhando padrões fantasmas nas paredes cobertas pela neblina azulada que escapava pelas frestas. Um leve estremecimento percorreu sua espinha, não de medo, mas de uma consciência, pressente de que os dias, embora iguais em forma, poderiam guardar diferenças ocultas. Você sentiu a textura áspera das vestes enroladas nos braços, o toque constante e persistente contra a pele, enquanto o sussurro do vento exterior se infiltrava, embalando uma história sem começo nem fim. Suas mãos se moveram automaticamente, recolhendo os utensílios do ritual do chá, com a paciência lenta de uma correnteza. A porcelana fria, deslizando entre os dedos, como se pudesse quebrar a qualquer momento. O barulho delicado da porcelana sobre a madeira chamuscada parecia amplificar o ambiente, preenchendo o vazio
com notas que reverberavam contra as paredes. Você dobrou cuidadosamente o pano da mesa, sentindo nas pontas dos dedos a aspereza da seda, contrastando com o silêncio profundo que vibrava no espaço entre a sua respiração e o pulso constante do lugar. O ar era pesado, carregado com o mesmo mistério denso que parecia congelar cada movimento em uma eterna espera. Com um suspiro quase inaudível, você se voltou para a porta entreaberta, na qual a sombra permanecia imóvel. Mas não imóvel no sentido comum. Ela era mais uma promessa do que uma presença. Uma tatuagem escura sobre um velho pergaminho amarelado. A luz que vazava por aquelas fendas era tênue, como um lamento morno que atravessava rachaduras na parede, encontrando seu rosto com um calor tímido, uma centelha fugaz de esperança que o fez piscar lentamente. Então, quase sem pensar, você avançou um passo, leve, cuidadoso, cada músculo buscando se mover sem perturbar o delicado equilíbrio do silêncio. O tatame sob seus pés sussurrou, esquentado pelo calor que seu corpo despedia, e você sentiu o frio da madeira do batente, o alívio da textura dura e sólida. O aroma disfarçado do chá misturou-se ao folegar do vento, como se o próprio ambiente respirasse junto com você, dilatando o tempo num compasso que puxava para longe a ansiedade. O corredor diante de você se abriu em uma sequência de sombras que pareciam flutuar ao seu redor, envoltas na névoa tênue que se espalhava no ar quieto. As paredes guardavam odores antigos, madeira seca, cera de vela, ferro que repousava além do seu alcance, e cada odor puxava uma lembrança, como se memórias esquecidas sussurrassem em códigos que só você poderia decifrar. Você sentiu uma pontada de reverência pelo instante em que tudo parecia entrelaçado, como se seu lugar ali fosse mais que destino, fosse parte da própria matéria daquele espaço. A chama trêmula de uma lamparina vacilou na distância, lançando desenhos abstratos sobre o chão desgastado, enquanto o som baixo, quase um murmúrio, ecoava em sua mente. Não palavras, apenas uma cadência, o pulsar de algo vivo e silencioso. Você percebeu que não estava mais apenas caminhando, estava deslizando por uma corrente invisível, onde cada movimento era uma dança sutil entre o risco e a cautela. Sua mão tocou a parede, buscando o alicerce firme da madeira antiga, sentindo sua superfície marcada pela passagem do tempo. As imperfeições, os veios escurecidos e as rachaduras finas pareciam contar histórias sem voz, dos que vieram antes de você, dos que talvez nunca partiram de verdade. O cheiro do óleo queimado pela lamparina se agigantou, imergindo no ar como uma lembrança eterna, e a nostalgia carregada no seu peito apertou por um breve instante, como uma maçã verde mordida até a metade. Você avançou lentamente um passo, sentindo o peso dele repousar no tatame silencioso. O corredor parecia se esticar e se curvar, experimentando com sua percepção, instigando uma sensação de que poderia estar andando há horas, sem que o tempo pudesse contar. Um som tênue então rompeu o silêncio. Um leve clique, talvez a tranca de uma porta se movendo, suave, quase imperceptível, mas que fez tudo parecer suspenso em um instante de aguda atenção. O ar ficou ainda mais pesado, impregnado por uma expectativa que não podia ser nomeada, como se segredos velados tivessem começado a se dissolver por entre as sombras. Um sussurro distante,
tão leve que podia ser o bater do seu próprio coração, se fez ouvir com uma clareza quase cruel. Você soube de maneira indubitável que aquele passo que estava prestes a dar cruzaria uma linha invisível, uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o silêncio ancestral e algo que até então só habitava suas dúvidas mais íntimas. E naquele instante, quando seu olhar encontrou o vazio que se estendia além da porta, seu corpo congelou, consciente de que o mundo lá fora já não seria o mesmo e que o próximo movimento poderia desvendar muito mais do que palavras poderiam conter. Um tênue brilho parecia pulsar na sombra. Um convite silencioso e frio para atravessar não apenas o corredor, mas o limiar do que ainda estava soterrado sob o silêncio da corte. Você permaneceu imóvel, o ar comprimido ao seu redor, como se o próprio palácio segurasse a respiração, aguardando o próximo passo. O menor movimento se tornou uma decisão colossal, um peso ancestral sobre seus ombros trêmulos. O sussurro do vento pela janela estreita trouxe consigo um arrepio que percorreu sua nuca, erguendo nele a pele como um aviso silencioso. A penumbra da sala resistia a abrir mão de seu domínio, e você, mergulhado nesse contraste, sentiu a textura da seda acolchoada da veste, roçando contra os punhos. Uma lembrança constante de sua prisão refinada. Você deu um leve passo para o corredor, os dedos ainda grudados ao pano dobrado com uma precisão automática e quase automática, enquanto a madeira sob seu pé rangeu sob sua leveza, um som que fez ecoar no seu peito como um tamboramento lento. A brisa, cada vez mais insistente, atravessava as frestas como dedos invisíveis, buscando desvendar segredos escondidos, levando-se consigo o aroma antigo do óleo queimado, intercalado com o perfume sutil das flores secas. No altar, um contraste de vida e morte que preenchia o ar denso. Cada fibra da sua atenção pulsava no foco estreito do momento. O corredor, antes conhecido, transformava-se numa serpente sinuosa, seus contornos escurecidos pelo véu azul da neblina que se recolhia entre as paredes, prometendo sombras que não eram apenas ausência de luz, mas presenças sutis, à espreita. Seus pés deslizavam cuidadosamente, sentindo cada rachadura na madeira, o toque irregular que denunciava o passo silencioso de seu corpo inquieto. Você percebeu o calor abafado que começava a se acumular sob a veste áspera, a pele suando lentamente, enquanto a combinação do suor e do tecido provocava um desconforto incômodo, quase distanciando a sua mente do momento presente. Mesmo assim, seus sentidos permaneciam aguçados. Cada ruído aumentava em sua consciência. O estalo súbito de uma tábua, o sopro do vento passando entre as persianas, fazendo dançar a sombra de uma folha caída. A respiração pausada que o tempo parecia oferecer como uma bênção amarga, quebrando o equilíbrio delicado entre o repouso e a tensão. Você congelou, o coração apertado numa sinfonia silenciosa e sem acordes definidos. Não houve pressa, apenas um aumento gradual da expectativa que se enroscava em cada músculo do seu corpo, lhe direcionando ao ato seguinte, um passo que poderia definir o que ainda restava de sua liberdade. A sua mão buscou a borda da porta entreaberta, sentindo a madeira fria, amarga, contrastando com o calor interno.
O vácuo invisível que se abriu lhe convidava, silencioso e ameaçador, como um precipício coberto de névoa. Você prolongou o toque, medindo uma coragem que parecia aumentar e diminuir como as ondas do mar sob a luz fraca da manhã. A sombra que dançava no limiar nunca se revelou, mantendo-se como um segredo profundo e inquietante, um aviso calado de que aquele tempo não pertencia mais somente a você. O corredor abriu-se à sua frente em uma penumbra que parecia absorver todo o som, onde a neblina se tornava densa como um tecido pesado, abafando todo o resto de esperança. O ar carregava um odor sutil de terra úmida, misturado ao incenso defumado, um convite enigmático a seguir adiante, mesmo sem resposta, como uma promessa de que o passado e o presente se confundiam naquele espaço estreito. Cada passo seu é lento, quase ritualístico, como se sua própria existência dependesse da fugacidade daquele instante. A luz difusa filtrava-se pelos veios das tábuas antigas, projetando no chão desenhos desconexos que pareciam brincar de esconde-esconde com suas próprias sombras. Você sentiu os olhos pesarem e a respiração prender, os sentidos tornados lâminas afiadas que buscavam qualquer sinal, qualquer mudança sutil na atmosfera carregada. Você tocou a parede com a ponta dos dedos em busca de um suporte. Seu coração ainda martelava contra as costelas, enquanto o pano repousava solto contra os pulsos, o tecido áspero arranhando, um lembrete constante do limite de sua resistência física e emocional. A cada movimento, a pressão do mundo deslizava sobre você, como o vapor do chá que esfria lentamente nas xícaras sobre o altar, uma promessa de calma fugidia e passageira, sem aviso. O som reverberou suavemente, algo metálico, um clique. Quase imperceptível, mas suficiente para quebrar o fio tênue da sua concentração. Você virou o rosto na direção do ruído, captando o som sutil do que poderia ser uma tranca se movimentando pela primeira vez em dias, semanas, talvez meses. O silêncio ao redor pareceu se esticar, como se o próprio tempo demorasse para aceitar aquela interrupção. Um leve arrepio percorreu suas costas, um tremor doce e amargo, onde a ansiedade e a curiosidade se misturavam em um nó apertado. Você sabia que o que quer que estivesse além daquela porta deixaria marcas invisíveis em sua rotina milenar, quebraria o fio da mesmice e talvez carregasse uma resposta que não buscava, mas precisava ouvir. Você pousou a mão sobre a moldura da porta, 3 dedos firmes, como quem se apega a um último refúgio de controle. O ar era frio, carregado daquela promessa silenciosa que se entranhava nos ossos, arrastando consigo um cheiro inexplicável, uma sombra de vento que não trazia conforto nem ameaça, apenas uma inquietação palpável. Então, por um instante que pareceu invadir sua própria alma, um súbito teaser de luz já sussurrava seu nome. E enquanto uma sombra ainda oscila naquela porta invisível e quase imperceptível, você se prepara para atravessar a linha que separa o antigo do desconhecido, consciente de que a partir daquele passo, nada será mais o mesmo. Você pisou mais fundo no corredor,
cada solavanco do tatame sob seus pés, abrandado pelo esforço concentrado em manter a calma. O ar à sua volta parecia esticar-se, sóbrio e pesado, impregnado com o cheiro do óleo queimado e uma bruma tênue que subia das frestas. A luz que escapava lá fora já começava a desenhar formas vagamente reconhecíveis. Mas dentro daquele corredor, tudo parecia dissolver-se num quadro silencioso, onde o tempo se diluía em cada eco distante. Seus dedos continuaram a escorregar pela parede, captando as rugosidades e ranhuras da madeira envelhecida, cada imperfeição como um marcador invisível de história e silêncio acumulados. Os passos lentos que você ousava dar encontravam resistência na sua própria respiração, que se tornava um sussurro puxando a vida para dentro de você. O tecido áspero da veste aprisionava seus braços num abraço desconfortável, e o calor que começava a se acumular na nuca era um lembrete persistente do ambiente fechado. Você tentava não se distrair, mas o som quase inaudível do deslizar, que acontecera instantes antes, parecia reverberar ainda no chão, como se cada partícula de pó tivesse gravado aquele momento para nunca esquecê-lo. À sua frente, o corredor serpenteava, esticando-se como um suspiro cansado, enquanto a neblina azulada se adensava entre as paredes, dissolvendo os contornos familiares e num véu transparente e quase místico. O ar carregado sussurrava segredos antigos, carregados por um vento que não parecia ter origem. Uma dança silenciosa de memórias que buscava uma resposta. O olhar pesado tropeçou numa mancha de luz fugidia que atravessava as fendas da porta semiaberta. Um lampejo tênue que parecia convidar você a avançar. Embora o convite trouxesse com ele um peso quase palpável, uma sombra de dúvida que se aninhou logo atrás do seu aprendizado silencioso. Seu coração martelava forte, cada batida reverberando no peito como um tambor antigo, mas suas mãos não hesitaram em afastar a porta com um movimento tão sutil que mal produziu som. O contato frio da madeira contrastou com o calor crescente no corpo, um choque físico que o trouxe de volta para o presente, como se o mundo pudesse se desfazer num piscar de olhos. A penumbra que se desenrolava do outro lado era ainda mais densa, sugando a luz até o último vestígio, e uma fração de silêncio se alongou, pesada e completa. Você avistou uma mesa, coberta por um tecido gasto e amarelado, sobre a qual repousavam instrumentos meticulosamente dispostos, cada um carregando peso de usos silenciosos e rotinas ancestrais. O cheiro do incenso, que antes se alastrava pela sala, tornou-se mais encorpado ali, misturado ao odor de madeira velha e um toque inesperado de ferro. Não o frio da lâmina, mas o aroma metálico suave, como se o próprio sangue do passado ainda impregnasse a madeira. O corredor atrás de você parecia se fechar, o espaço encolhendo pouco a pouco, enquanto a atmosfera se tornava uma concha moldada pela espera e pela inevitabilidade. Um gesto quase hesitante, suas mãos alcançaram um pequeno rolo de pergaminho. A textura ligeiramente áspera sob seus dedos despertou uma lembrança antiga, quente como a brisa dos pôres de sol que você imaginava longe daquele lugar. A caligrafia era delicada, cada traço minucioso, desenhando sobre o papel como um suspiro traduzido em tinta. Você deslizou o pergaminho dos laços que o seguravam por um instante,
sentindo o peso do segredo que se fazia palpável entre as suas palmas. Atrás da porta, o silêncio parecia ganhar vida própria, os sons de frestas se abrindo aqui e ali, o ranger sutil das tábuas embalando um mantra clandestino que anunciava que o tempo se dobrava sobre ele mesmo. Você sentiu uma leve corrente de ar na nuca, fria e inesperada, como um aviso gentil que cortava a pele e arrepiava os cabelos. Não era o vento da manhã, mas o último suspiro de um segredo prestes a ser revelado. O ambiente parecia vibrar, como se, naquele instante, a linha entre o presente e o passado se tornasse tênue, prestes a ceder. Um passo cuidadoso pousou no chão, ecoando contra as paredes silentes, e a lâmpada pendurada na extremidade do corredor estremeceu, lançando brilhos mortiços que pareciam flutuar no ar como partículas de um sonho disperso. Você sentiu no corpo inteiro a urgência contida naquele instante. Não um chamado para a ação, mas uma convocação para a atenção. Um convite silencioso para atravessar o limiar reservado aos que observam sem serem vistos. A sensação de que algo profundo se desvendaria, tornando tudo irreversivelmente diferente, pairava, vibrando entre as sombras, engolindo seus sentidos. Você guardou o pergaminho junto ao peito, sentindo seu ritmo acelerar, ao mesmo tempo em que a ambiguidade daquilo tudo parecia quase confortante, como um suspiro de alívio que precede a tormenta. A porta, aquele portal mágico que divide o conhecido do enigma, ficou suspensa diante de você. Uma promessa, ou talvez uma ameaça, feita de silêncio e poder sutil. E antes que você pudesse dar um passo adiante, a sombra que dançava no alvorecer daquele corredor se moveu ligeiramente, quase imperceptível, porém inevitável, como o sopro frio que anuncia uma tempestade prestes a desabar. O silêncio foi quebrado por um suspiro leve, carregado de mistério, como se o próprio tempo expirasse uma palavra sem voz. Você congelou ali, consciente, que o próximo instante seria o ponto em que tudo mudaria para sempre. Você permaneceu imóvel, com a mão repousada casualmente sobre o batente frio da porta, sentindo a madeira se oferecer como um ancoradouro silencioso diante do turbilhão invisível que crepitava no ar. O corredor diante. E você parecia murmurar segredos antigos, seu silêncio tão denso que o eco dos seus próprios passos parecia quebrar uma promessa invisível. O ar carregava um peso quase palpável, uma mistura sutil do cheiro do óleo queimado, da terra úmida e da fumaça azulada que se infiltrava pelas frestas, como se as paredes exalassem histórias sussurradas. Você piscou lentamente, deixando que seus olhos se ajustassem à penumbra, onde sombras se entrelaçavam em danças quase imperceptíveis, nos limites do seu campo de visão. Seu corpo, ainda tenso, sentiu o toque áspero da veste deslizar sobre a pele com uma insistência silenciosa, um lembrete constante da realidade dura que o cercava. Cada fibra arranhava, cada movimento carregava o peso de uma existência sela, com fios de seda e suor frio. Você deu um passo mais adentro, sentindo sob os pés a textura irregular do tatame desgastado pela passagem do tempo,
como se o chão também partilhasse da sua apreensão, ressoando no murmúrio abafado a cada avanço hesitante. O corredor parecia se estender e encolher em ciclos lentos, esticando-se como uma respiração longa e profunda, e você sentiu o ar fresco colar-se aos seus pulmões, trazendo consigo a sensação opaca de um presente suspenso. À medida que seus olhos percorriam os contornos do ambiente, você notou a luz filtrada, tremeluzente de uma lamparina presa à parede distante. Seu clarão trêmulo lançava desenhos tortuosos sobre o chão e as paredes, como se velhas memórias desenhassem grafites invisíveis. O aroma denso do incenso queimado subia em espirais preguiçosas, misturando-se ao odor amadeirado e úmido, provocando um pulso de nostalgia e inquietação em seu peito. Você se deteve por um instante, sentindo a vibração imperceptível da madeira sob a pressão dos seus pés e a mão fria agarrada ao pano que ainda reverberava o contato áspero da seda. Algo no silêncio ficou mais grave, como o peso de uma respiração que tivesse parado de repente, congelando o ar ao seu redor. Você sentiu o frio rastejante subir pela espinha, um arrepio que não era só físico, mas carregado de uma expectativa ancestral e difícil de nomear. O sussurro do velho corredor pareceu se transformar num cântico inaudível, onde as tábuas rangiam suaves melodias que pareciam chamar por você, seduzindo-o a prosseguir, mas com a paciência de uma serpente esperando para envolver sua presa. Seus dedos apertaram os laços do pergaminho que carregava junto ao peito, como se aquele objeto fosse a última linha entre a segurança e o desconhecido. Você deu outro passo, tão lento que o tempo pareceu desacelerar ainda mais. Cada centímetro avançado pesava como um segredo mais pesado que o anterior. O solo de madeira criou um som abafado e discreto, uma resposta tímida que ecoou tão suavemente quanto o bater do seu coração perturbado. O aroma do chá ainda pairava no ar, esteso e amargo, combinando com o perfume quase metálico que surgia de algum ponto oculto, como uma promessa insidiosa misturada com a calmaria aparente. Era o cheiro do perigo, sutil e insistente, erguendo um véu tênue que separava o conhecido do que ainda estava por desvendar. À sua esquerda, uma sombra tremeluziu, uma silhueta indistinta brincando com os limites da sua visão periférica. Você sentiu o corpo todo se estreitar numa tensão que congelava todos os impulsos, uma fração de segundo onde o tempo parecia encolher a sua própria essência. Então ouviu o leve sussurro do tecido ao roçar da sua pele. Um som tão familiar e ao mesmo tempo ameaçador que fez seu coração acelerar, como se implorasse para que ficasse imóvel, para que desaparecesse entre as dobras invisíveis daquela rotina ingrata. Você respirou fundo, o ar entrando lentamente, preenchendo os pulmões com uma calma tensa e cuidadosa, como se cada inalamento fosse uma oferenda ao silêncio ancestral do lugar. O caminho à frente escureceu ainda mais. A névoa azulada tornou-se um véu pesado e cheio de gravidade, que parecia engolir qualquer tentativa de captar formas claras ou seguir um rumo óbvio. Você sentiu o calor abafado acumular-se sob a veste, um aumento lento, quase imperceptível, mas incômodo,
o suor grudando contra a pele e aumentando a sensação de confinamento. Cada músculo se manteve atento, cada passo calculado para se fundir com o compasso lento e cadenciado dos sons que o cercavam, o crepitar distante do óleo nas lâmpadas, o ranger tênue da madeira, o sussurro distante do vento entre as persianas. E então, quando sua mão buscou novamente a parede, em busca de apoio, a lâmpada, na extremidade do corredor, oscilou, lançando um lampejo curto e inesperado que pareceu rasgar o véu da penumbra. Aquela centelha de luz revelou algo que seu olhar só agora ousava aceitar. Uma pequena fissura na madeira da porta ao lado. Um espaço tão estreito que poderia facilmente passar despercebido. Não fosse pelo leve brilho que se insinuava pelas frestas como um aviso silencioso. Você sentiu a pele arrepiar-se ao perceber que dentro daquela sombra nasceu algo tangível, um segredo escondido prestes a emergir. Seu corpo permaneceu, imóvel, a respiração quase suspensa, enquanto o pano nas suas mãos se apertava como se respondesse ao chamado daquela descoberta. Você percebeu, enfim, que o momento de mudar a rotina da espera havia chegado e que apenas uma vez, um passo minucioso, lento e calculado poderia desdobrar a cortina do tempo e revelar o que durante tanto tempo esteve oculto. Mas naquele instante exato, uma segunda sombra, ainda mais sutil, deslizou pelo corredor, quase indetectável, e seu olhar, ao se voltar para a origem desse movimento efêmero, encontrou o reflexo tênue de um olhar oculto que não buscava apenas vigiar, mas testemunhar. E no silêncio que se seguiu, você soube que o jogo inteiro estava prestes a começar, com um segredo que não poderia mais ser ignorado. Você permaneceu imóvel, a mão ainda repousando na moldura fria da porta, enquanto seus sentidos se aguçavam para o silêncio suspenso à sua frente. O corredor diante de você parecia engolir a pouca luz que escapava das frestas. Um abismo tênue, onde as sombras dançavam com a névoa azulada, entrelaçadas num passo lento que parecia desafiar a passagem do tempo. O ar estava carregado, pesado, impregnado do cheiro da madeira envelhecida, do óleo queimado e de um leve toque de terra úmida que trazia à pele uma sensação quase ancestral. Você sentiu o tecido áspero da veste roçar sua pele sensível, um contato firme, incômodo, que contrastava com a suavidade da penumbra, onde toda a tensão estava guardada. Seu corpo se projetou lentamente para dentro do corredor, cada movimento calculado com a paciência de quem caminha na ponta dos dedos sobre um chão de vidro. O tatame sob seus pés cedeu um som abafado, um eco indistinto que parecia se perder no vácuo silencioso daquele espaço estreito. A brisa que entrava pelas janelas entreabertas sibilou baixinho, carregando sutis fragrâncias de incenso e folhas secas, suas espirais flutuando no ar estagnado como lembranças que insistem em não morrer. Você sentiu o suor espesso começando a formar um manto sútil por entre o corpo e a veste, o calor abafado que se acumulava nos pulsos e na nuca, lentamente embotando a percepção e lembrando do preço de cada instante vivido ali. Suas mãos buscaram apoio na superfície fria e rugosa da parede, dedos deslizando sobre as fissuras e veios da madeira,
percorrendo histórias silenciosas gravadas em cada sulco. A respiração, profunda e regulada, entrou como uma oferenda ao momento, preenchendo os pulmões com um ar pesado, carregado de expectativa e cuidado. O corredor parecia se estender, serpentear, e o tempo se diluir na cadência de seus passos que avançavam um a um, como se o solo fosse uma corda esticada à beira do abismo. Cada estalo das tábuas se anunciava, um murmúrio conspirador entre o silêncio, revelando que a rotina fragilizada estava prestes a se quebrar. À sua esquerda, a penumbra guardava uma porta de madeira, com pequenas fissuras que deixavam escapar um brilho discreto. Você percebeu ali um convite disfarçado, uma fresta de luz que pulsava como um coração esquecido, uma promessa indecifrável. O aroma metálico sutil, quase imperceptível, que permeava a atmosfera, parecia nascer ali, um vestígio misterioso que arrastava nos sentidos uma inquietação que você não ousava definir. Com movimentos lentos, quase reverentes, você aproximou-se cautelosamente, sentindo o fio da maçaneta morder a ponta dos seus dedos, um contato inegável entre passado e presente. O pergaminho que ainda segurava contra o corpo parecia esquentar, respondendo ao bater acelerado do seu coração. Você hesitou por um instante que durou uma eternidade, um espaço entre plano, onde o peso da decisão esmagava qualquer dúvida. A máscara impenetrável da rotina se rachava, revelando uma fissura, através da qual algo antigo e novo entrelaçava seus fios invisíveis. O silêncio ficou mais denso, carregado com a narrativa esquecida daquele lugar. Um eco distante que atravessava as paredes e parecia sussurrar seu nome no vazio. Você deslizou a mão sobre a superfície da porta, buscando não apenas o equilíbrio físico, mas uma âncora para o espírito, um toque que mantivesse você conectado à solidão imposta. O ar ao redor, onde o frio que entrava pelas frestas cruzava com a memória do calor que o ritual do chá deixava para trás. Seus olhos captaram o piscar irregular da lâmpada distante, como um farol perdido que hesita em guiar, envolto numa neblina que engolia os contornos. Cada passo adiante foi uma oração muda, um esforço consciente para que o corpo não denunciasse o tumulto interno que ameaçava romper o frágil equilíbrio. O chão cedeu mais um leve ranger, uma nota dissonante naquela sinfonia contida que só você parecia ouvir. O tecido da veste desprendia faíscas de incômodo ao roçar a pele, mas a dor física dissipava-se diante da pressentida tempestade formada pelo ritmo acelerado de seu pulso. O corredor parecia comprimir-se ao seu redor, apertando os sentidos, fazendo com que cada detalhe se tornasse uma draga meticulosa na construção da tensão que emanava. Então um movimento sutil chamou seu olhar. Uma sombra que oscilava na superfície da parede ao lado. Uma inquietação longínqua que não podia ser apartada. Você sentiu o ar gelado roçar os cabelos. Uma corrente que carregava possibilidades veladas, entrelaçadas com o fio tênue da esperança que persistia como uma brasa dentro do peito.
O perfume das pétalas secas no altar do outro lado do corredor invadiu a memória, quase extinguido, porém ainda vivo. Por um instante, foi possível quase visualizar o brilho passageiro do sol que atravessava a janela. Uma claridade tão fugaz quanto necessária para manter o fio da sanidade. O suspense pulsava, uma entidade viva e mutante, abraçando o espaço vazio ao seu redor, enquanto o silêncio se fazia espesso, profundo, um âmago onde tudo que não era dito vibrava em ondas longas e densas. Você sentiu o corpo tenso, a respiração pesada, cada batida do seu coração como um tambor ancestral que marcava a porta para a mudança. A sombra que permanecia imóvel naquela penumbra parecia chamar, instigar, e você compreendeu que a linha do cotidiano estava prestes a ser cruzada. Então, com o olhar fixo naquele espaço etéreo e um movimento contido, você deu o próximo passo rumo ao desconhecido, e na penumbra do corredor, por trás da porta entreaberta, uma mão invisível pareceu confirmar que o silêncio nunca mais seria o mesmo. O corredor pareceu suspirar junto com você, como se a própria madeira antiga e as sombras carregadas guardassem um fôlego contido, prestes a se liberar. A mão que ainda descansava sobre a porta permaneceu imóvel por um momento que soube ser o último. Da introspecção, antes que você decidisse finalmente cruzar aquele limiar entre o silêncio e o inesperado. O ar mudou de textura ao seu redor. Ficou mais denso, porém não ameaçador. Era o peso confortável de um momento significativo, como o abafado abraço da penumbra que acolhe a noite. Você pisou para dentro do corredor, e o chão sob seus pés, tão familiar e antigo, tornou-se a trilha que o conduziria para a resolução do que o tempo arrastava como uma sombra silenciosa. À medida que seus passos avançavam, a neblina azulada nas paredes parecia se dispersar lentamente, como se cedesse espaço à nova respiração do lugar. O brilho tênue da lâmpada oscilava com mais serenidade, lançando desenhos agora menos distorcidos, que mais pareciam mapas delicados do que historietas sombrias. O aroma do incenso e da madeira a queimar transformou-se numa fragrância mais leve, quase doce, que envolvia tudo com uma calma recém-descoberta. Uma pausa digna que substituía a tensão dos dias intermináveis. Você alcançou a porta do lado esquerdo, a que carregava as pequenas fissuras pelas quais escapava aquele brilho discreto. Com dedos agora menos trêmulos, girou suavemente a maçaneta fria e abriu o portão do mistério revelado. Atrás daquela entrada, não havia mais o vazio silencioso, mas uma sala pequena e aconchegante, como um esconderijo secreto feito para proteger aquilo que jamais deveria morrer. Uma coleção de pergaminhos, anotações e objetos que carregavam toda a história esquecida da corte. O pergaminho em suas mãos finalmente encontrou seu destino entre os outros, repousando sobre a madeira polida de uma mesa antiga que parecia resistir ao desgaste dos séculos. As letras delicadas, agora iluminadas pela luz mais quente da lamparina, recontavam histórias de uma linhagem que havia sobrevivido na sombra do poder, invisível para os que só enxergavam o brilho efêmero da corte. Você sentiu o peso tranquilo daquela verdade silenciosa encontrar seu espaço, completando, enfim, a narrativa fragmentada que os dias pesavam em seu espírito. O cheiro do vinho, envelhecido de uma pequena garrafa, encontreada ao lado, trouxe um toque humano ao ambiente.
como um convite silencioso para honrar aquele momento com a entrega que somente o descanso e a aceitação podem permitir. Você deixou escapar um suspiro longo, não de cansaço, mas de rendição pacificada à ordem natural das coisas. Que a história, por mais dura e intricada, termina em silêncio, e que o silêncio, por sua vez, guarda ciclos que se fecham com a leveza de uma pétala caindo. Naquele instante, o corredor respirou fundo com você. O vento que entrava pelas frestas das janelas afastou suavemente a névoa, trazendo um frescor revigorante que escorreu por sua pele como promessa de renovação. As sombras se dissolveram de forma imperceptível, deixando à mostra a textura sincera das tábuas gastas que sustentavam o chão daquele espaço. Você sentiu o contato da madeira firme sob os pés e, pela primeira vez em muito tempo, o peso da ansiedade cedeu lugar a uma quietude que não precisava ser perturbada. O ritual do chá, que antes parecia um jogo de vida ou morte, agora se revelou uma dança mais leve, uma reverência discreta ao que passou e ao que permanece. As xícaras polidas refletiam a luz quente e tênue, e a porcelana parecia sorrir na simplicidade da rotina retomada sem medo, sem ameaça oculta. Você moveu as mãos com a precisão gentil que o tempo ensinou, alinhando os elementos com uma calma que desafiava a impassibilidade dos nobres que um dia observaram com olhos frios. Lentamente você dobrou o pano sobre a mesa, sentindo a seda menos áspera, menos sufocante, como se aquela madrugada tivesse levado embora boa parte da rigidez e do desconforto que o atribulavam. O sobressalto do passado foi substituído por uma aceitação mansa, e a respiração, antes presa, fluiu com um ritmo mais macio, um convite não só ao corpo, mas à mente, para repousar. O silêncio que preencheu finalmente o aposento já não era do peso da opressão, mas da serenidade conquistada. Uma lâmpada balançou suavemente, e a sombra que dançava pela entrada, agora clara e tranquila, pareceu se dissolver na luz, como as preocupações que não precisavam mais arder. O tempo, que tanto insistiu em ficar imóvel, começou a deslizar novamente em seu fluxo natural, convidando o corpo a relaxar e a alma a descansar. Você se sentou lentamente sobre o tatame, sentindo a textura familiar sob os dedos e um conforto sereno envolver suas costas. A brisa sussurrante que atravessava as janelas carregava o aroma doce das pétalas secas no altar. Um lembrete suave de que tudo tem seu fim e seu começo, suas perdas e seus ganhos. Aquele ciclo, finalmente, parecia habitar um espaço seguro onde o silêncio não era vazio, mas repleto de sentido. O dia maior se abriu do lado de fora, trazendo junto o calor tênue do sol nascente, que dançava sobre os pergaminhos, sobre o tecido das vestes, sobre o véu antigo da história. E você, envolto naquele instante, soube que a vida seguia, tecendo sua rotina com fios que ora picavam, ora acariciavam, mas sempre continuavam, silenciosamente. Você fechou os olhos pela última vez antes do descanso. Não o descanso do sono, mas o repouso suave da alma que vence a incerteza. O peso das horas, das sombras e das vozes ancestrais diminuiu, e um silêncio acolhedor tornou-se companhia. Aquele momento era seu, uma promessa cumprida, a narrativa concluída com um afago de quem sabe que por trás da escuridão
sempre habita uma luz pronta para renascer. E assim, enquanto o ritmo lento da manhã preenchia o espaço com uma paz pulsante, você se rendeu à calma definitiva do final, deixando que o sono chegasse como um abraço macio, leve e sem retorno. Tudo estava finalmente em paz.